O garoto que minha mãe chamava de anjo se transformou no meu pior pesadelo numa única noite. Se contar pro pai, você é a próxima, ele sussurrou enquanto eu sentia meu corpo destruído. Mas ele não sabia que anjos também podem se transformar em demônios quando precisam sobreviver. Olá, meus queridos e minhas queridas, que alegria poder estar aqui conversando com vocês hoje. Sou Janine Santos Silveira, tenho 73 aninhos bem vividos, nasci em Igaratá, São Paulo, mas hoje moro aqui nessa cidadezinha pacata de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. É um lugar que me traz paz, sabe? Com esse ar puro da Chapada e essa vista que é uma bênção de Deus todos os dias. Hoje em dia, meu tempo é dividido entre cuidar da minha hortinha nos fundos de casa e fazer minhas bonecas de pano que vendo na feirinha de artesanato aqui da cidade. Comecei com essas bonequinhas depois que me aposentei como professora, já faz uns 15 anos. Lembro como se fosse hoje, minha netinha Luísa pediu uma boneca diferente, daquelas que a gente fazia antigamente. Não essas de plástico que quebram fácil. Fiz uma bonequinha de pano com retalhos coloridos que tinha guardado, coloquei detalhes de fita e botões antigos. A menina ficou tão feliz que as amiguinhas dela todas quiseram uma também. Logo, as mães começaram a encomendar, e assim nasceu esse pequeno trabalho que me dá tanto prazer. Meu cantinho aqui é simples, mas aconchegante. Tenho essa varanda com minhas plantas, a rede onde gosto de balançar nas tardes quentes enquanto tomo meu chá de erva cidreira. Dentro de casa, montei um quartinho só para minhas costuras, com retalhos organizados por cor, linhas de todos os tipos e minha máquina de costura antiga que ainda funciona perfeitamente. É lá que passo grande parte do meu tempo, criando minhas bonequinhas enquanto escuto o radinho tocando as modas de viola que gosto tanto. Ah, e antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha. Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? E se puder, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Hoje quero compartilhar com vocês uma parte da minha vida que nem meus netos conhecem. Uma história que guardei por muitos anos, porque dói lembrar, mas que talvez possa ajudar alguém que esteja passando por momentos difíceis. Porque, meus queridos, a vida nem sempre foi essa calmaria que vejo hoje da minha varanda. Houve um tempo em que o céu desabou sobre minha cabeça e tive que encontrar forças onde nem sabia que existiam. É sobre família, sobre confiança quebrada e sobre como, às vezes, precisamos nos transformar para sobreviver. Nasci em Igaratá, uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo, às margens da represa do rio Jaguari. Pouca gente conhece, mas é um lugar de beleza única, com morros verdejantes e águas que refletem o céu como espelho. Éramos uma família simples, mas muito unida. Meu pai, Geraldo Silveira, trabalhava como contador na prefeitura da cidade, um homem de respeito que todo mundo conhecia. Era magro, alto, usava sempre um chapéu quando saía e tinha uma risada que dava gosto de ouvir. Já minha mãe, Celina Santos Silveira, era professora primária, daquelas que ensinava todas as matérias para as criancinhas. Uma mulher de estatura média, cabelos sempre presos num coque, olhos castanhos doces e mãos que cheiravam a lavanda por causa do sabonete que ela adorava. Nossa casa ficava na Rua dos Ipês, número 27, bem pertinho da pracinha central. Era uma construção antiga, de madeira com detalhes em alvenaria, típica da região que teve colonização de imigrantes italianos e japoneses. Tinha um corredor comprido que levava para 4 quartos, uma sala ampla com sofá de madeira e almofadas que minha mãe bordava, uma cozinha com fogão a lenha onde nos reuníamos todas as noites, e um quintal com pés de jabuticaba, goiaba e um pequeno galinheiro. E como eu amava aquele quintal! Era lá que eu passava a maior parte do tempo, subindo nas árvores, cuidando das galinhas ou brincando com meus 2 irmãos mais velhos, Augusto e Renato.
Minha rotina de criança era bem simples. Acordava cedinho com o canto do galo, tomava café com leite fresquinho e pão caseiro com manteiga que mamãe fazia. Depois ia para a escola, que ficava a 4 quarteirões de casa. Estudava pela manhã e voltava para o almoço, sempre feijão com arroz, uma verdurinha da horta e, nos dias bons, um pedacinho de carne. À tarde, depois de ajudar mamãe a lavar a louça, eu podia brincar. Brincava de pique-esconde, queimada, amarelinha, ou então de casinha embaixo do pé de jabuticaba com minhas amigas Zulmira e Terezinha, que moravam na mesma rua. A gente fazia nossas bonecas de sabugo de milho, vestidas com retalhos que mamãe guardava da costura. Os domingos eram dias especiais. Íamos todos para a missa na igrejinha de São Benedito, padroeiro da cidade. Depois, a família toda se reunia para o almoço, que era sempre mais caprichado, com frango caipira e aquele macarrão caseiro que só minha mãe sabia fazer. De tarde, quando o calor diminuía, papai nos levava para pescar na represa, ou então a gente recebia visitas dos vizinhos para um café com bolo de fubá e prosa na varanda. Era uma vida simples, mas muito feliz. Mas quando eu tinha 10 anos, nossa família mudou para sempre. Mamãe havia tentado ter mais filhos depois de mim, mas não conseguia. Foram 3 gestações perdidas e cada vez ela ficava mais triste. Lembro de ouvi-la chorando baixinho à noite, quando achava que estávamos dormindo. Foi então que meus pais decidiram adotar uma criança. Vamos dar um lar para uma criança que precisa de amor, dizia mamãe com os olhos brilhando de esperança. Foi assim que Juliano chegou em nossa família. Ele tinha 8 anos quando veio morar conosco, 2 anos mais novo que eu. Era um menino magrinho, de cabelos escuros e olhos grandes, sempre atentos. No começo, ele era tímido, falava pouco e observava tudo. Mamãe tinha paciência, sentava com ele horas na varanda, contando histórias, ensinando as letras, fazendo-o se sentir parte da nossa família. Aos poucos, Juliano foi se soltando. Ele tinha um sorriso lindo que iluminava a casa toda quando aparecia. Adorava ajudar papai na horta, tinha um jeito especial com as plantas e como desenhava bem. Fazia desenhos lindos que mamãe pendurava orgulhosa na parede da sala. Todo mundo na cidade comentava como éramos abençoados por termos recebido aquele menino em nossa família. Parece um anjinho que caiu do céu, diziam as senhoras depois da missa. Na escola, Juliano logo se destacou. Era inteligente, aprendia tudo com facilidade e os professores sempre o elogiavam. Eu me sentia orgulhosa do meu irmão mais novo e até mesmo Augusto e Renato, que já eram adolescentes, gostavam de ensinar coisas para ele. Nossa casa ficou mais alegre com a chegada dele, como se um raio de sol constante tivesse entrado por nossas janelas. Mas por volta dos 12 anos, comecei a notar algumas mudanças sutis em Juliano. Às vezes, ele sumia depois da escola e chegava em casa com um cheiro estranho nas roupas. Quando mamãe perguntava onde estivera, ele dava respostas vagas, ou então ficava irritado. "Deixa eu em paz, tô cansado de vocês ficarem me vigiando", ele dizia, e subia para o quarto batendo a porta. Mamãe olhava para papai com preocupação, mas ele dizia que era só fase da idade, que logo passaria. Nos fins de semana, Juliano já não queria mais pescar ou ajudar na horta. Passava horas fora de casa com amigos que ninguém da família conhecia. Quando voltava, seus olhos estavam diferentes, meio avermelhados, e ele ria sem motivo, ou então ficava quieto num canto, como se estivesse em outro mundo. Mamãe começou a chorar escondido de novo, e eu ouvia as conversas preocupadas dos meus pais à noite, quando achavam que estávamos dormindo. "Acho que ele está andando com aquela turma da beira da represa", dizia papai. "Aqueles rapazes que vendem coisas que não prestam para os jovens." "Meu Deus, Geraldo, o que vamos fazer? Ele é só um menino ainda", respondia mamãe com a voz embargada. E assim, aquele menino que parecia um anjo quando chegou em nossa casa foi se transformando aos poucos. O sorriso doce deu lugar a um olhar desafiador, as palavras gentis foram substituídas por respostas grosseiras. E aquela luz que ele trazia consigo foi se apagando, dando lugar a uma sombra que crescia dia após dia em nossa família.
E nenhum de nós imaginava o quão escura essa sombra poderia se tornar. Quando Juliano completou 14 anos, as coisas começaram a mudar de verdade. Não era mais só uma fase da idade, como o papai dizia. Aquele menino doce que chegou em nossa casa tinha se transformado em um adolescente irreconhecível. Começou a faltar às aulas e a diretora da escola, Dona Benedita, aparecia em casa pelo menos uma vez por semana. Seu Geraldo, o Juliano não aparece na escola há 3 dias, ela dizia preocupada. Perguntamos para os colegas e eles falaram que ele está andando com aquela turma da beira da represa. A represa do Jaguari, que deveria ser um lugar de beleza e paz, como era para a maioria das famílias de Igaratá, tinha se tornado um ponto de encontro para jovens problemáticos. A cidade, que antes era conhecida apenas pela sua natureza exuberante e pelas águas cristalinas onde fazíamos nossos passeios de barco nos domingos de verão, agora também tinha seus cantos escuros, onde diziam que vendiam drogas e bebidas para menores. Lembro como se fosse hoje daquela noite de junho de 1965. Eu tinha 16 anos e estava ajudando mamãe a preparar o jantar. Ela fazia um ensopado de mandioca com carne, daqueles que só ela sabia fazer, o favorito do papai. Juliano não voltava para casa desde a manhã, e mamãe olhava pela janela a cada 5 minutos, preocupada. Janine, já está escurecendo e seu irmão não volta. Estou com um aperto no peito, filha. Tentei acalmá-la, dizendo que ele devia estar na casa de algum amigo, que logo voltaria. Mas eu também sentia algo estranho, um pressentimento ruim. Não era normal ele faltar o jantar. Por mais rebelde que estivesse, Juliano sempre aparecia para comer. Foi quando ouvimos um barulho forte na porta da frente. Não era uma batida normal. Parecia que alguém tinha se jogado contra ela. Mamãe correu para ver o que era, e eu fui logo atrás. Quando abrimos a porta, Juliano quase caiu para dentro de casa. Estava cambaleando, com os olhos vermelhos e um cheiro forte de bebida e alguma coisa queimada nas roupas. Meu filho, o que aconteceu com você? Mamãe perguntou assustada, segurando-o pelos ombros. Juliano a empurrou com força, fazendo-a bater contra a parede. Me solta, sua velha chata. Tô cansado de vocês me controlando. Nunca vou esquecer o olhar de choque no rosto da minha mãe. Era como se tivesse levado um tapa, mas muito pior. O filho que ela tanto amava, que ela tinha escolhido para fazer parte da nossa família, estava tratando-a como se fosse uma estranha, uma inimiga. Juliano, peça desculpas para a mamãe agora, gritei, tomada de uma coragem que nem sabia que tinha. Ele virou para mim com um olhar que me gelou a alma. Não era mais o olhar do meu irmãozinho. Era o olhar de um estranho, alguém que eu não reconhecia. Cala a boca, sua idiota. Vocês não mandam em mim. Ninguém manda. Ele subiu as escadas batendo os pés e trancou-se no quarto. Mamãe chorava silenciosamente, encostada na parede. Fui até ela e a abracei. Vamos ligar para o papai, mãe. Ele precisa voltar mais cedo hoje. Papai estava trabalhando no turno da noite na prefeitura, fazendo horas extras para comprar um rádio novo que Juliano tanto queria. Ironia do destino. Aquela noite foi só o começo. Nos meses que se seguiram, Juliano foi piorando. Começou a sumir dias inteiros, voltava com dinheiro que não sabíamos de onde vinha. E várias vezes, o delegado Herculano bateu em nossa porta para avisar que o tinham visto com a turma que roubava as casas de veraneio à beira da represa. Papai tentou de tudo. Conversas, castigos, até mesmo procurou o padre Anselmo para aconselhamento. Nada adiantava. Era como se algo tivesse tomado conta do Juliano, como se o menino bom que conhecíamos tivesse desaparecido por completo. Numa manhã de domingo, depois da missa, estávamos todos tomando café na cozinha quando papai tentou mais uma vez falar com ele. Filho, nós te amamos muito. Você sabe disso, não sabe? Só queremos te ajudar. Por favor, nos deixa te ajudar. A resposta de Juliano foi um riso debochado. Ajudar? Vocês nunca me ajudaram em nada. Me trouxeram para essa família de merda só para se sentirem bem, para mostrarem para todo mundo como são bonzinhos. Olha só. Adotamos um órfão. Somos tão caridosos. Não é verdade, meu filho.
Mamãe disse com a voz embargada. Nós te escolhemos porque te amamos desde o primeiro momento. Mentira! Vocês nunca me amaram de verdade. Eu sempre fui o diferente, o coitadinho. Bem, agora não sou mais coitadinho. Tenho meus próprios amigos, minha própria vida. Que amigos são esses que te ensinam a roubar e a se drogar? Papai perguntou, perdendo a paciência. Amigos de verdade. Gente que me aceita como eu sou, não como vocês que querem me transformar num bonequinho perfeito igual a essa idiota da Janine. Aquilo foi demais para a mamãe. Ela se levantou, trêmula, mas com uma firmeza na voz que eu raramente tinha ouvido. Juliano Santos Silveira, você não vai mais falar assim na minha casa. Enquanto você viver sob este teto, vai respeitar sua família. Estou cansada de chorar todas as noites, cansada de ver seu pai se matando de trabalhar para te dar tudo o que você pede, para depois ser tratado assim. Ou você muda esse comportamento, ou vamos ter que tomar medidas mais sérias. Foi a primeira vez que vi mamãe enfrentar Juliano daquela forma. Por um instante, pensei que ele fosse se dar conta do mal que estava causando, que fosse pedir desculpas. Mas o que aconteceu em seguida mudou nossas vidas para sempre. Juliano se levantou num pulo, derrubando a cadeira. Seu rosto estava vermelho de raiva, os punhos cerrados. Você não é minha mãe de verdade para falar assim comigo. Minha mãe de verdade me abandonou. E agora eu sei por quê. Porque ninguém consegue me amar de verdade. Nem ela, nem vocês, ninguém. Ele deu um soco tão forte na mesa que as xícaras pularam e uma delas quebrou. Depois, saiu batendo a porta com tanta força que o quadro da Santa Ceia caiu da parede. Ficamos os três paralisados, olhando para a porta fechada. Augusto e Renato, meus irmãos mais velhos, já não moravam mais em casa. Augusto tinha se casado e morava em São José dos Campos, e Renato estava estudando em São Paulo. Éramos só nós três contra aquela tempestade que Juliano tinha se tornado. Ele vai voltar quando se acalmar, papai disse, tentando nos consolar. Mas havia uma preocupação em seus olhos que não conseguia esconder. Juliano não voltou naquele dia, nem no seguinte. No terceiro dia, quando já estávamos pensando em procurar a polícia, ele apareceu em casa tarde da noite. Estava mais calmo, até pediu desculpas para a mamãe de um jeito meio desajeitado. Disse que tinha ficado na casa de um amigo, que precisava de tempo para pensar. Mamãe, com aquele coração enorme, o abraçou e disse que estava tudo bem, que o importante era ele estar em casa. Por algumas semanas, as coisas pareceram melhorar um pouco. Juliano voltou para a escola, chegava em casa no horário combinado, até ajudava papai na horta de vez em quando. Mas eu percebia que algo ainda não estava certo. Às vezes, o pegava olhando para a mamãe com um olhar estranho, quase assustador. E quando ela virava as costas, ele voltava a ser o menino educado de sempre. Era como se estivesse interpretando um papel, esperando alguma coisa. Foi nessa época que comecei a trancar a porta do meu quarto à noite. Não sabia explicar por quê, mas algo me dizia que não estava segura. Havia momentos em que sentia Juliano me observando quando eu não estava olhando, de um jeito que me dava arrepios, mas não contei para ninguém. Afinal, ele era meu irmão, e mamãe já tinha sofrido tanto que eu não queria preocupá-la ainda mais. O que eu não sabia é que aquela calma aparente era apenas a quietude antes da tempestade. Uma tempestade que destruiria nossa família de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Era outubro de 1965. Tinha feito muito calor naquele dia. Papai havia saído para uma viagem de trabalho. Precisava ir até Taubaté para uma reunião com contadores de outras prefeituras da região. Ficaria fora por 2 dias. Cuidem-se bem, ele disse antes de partir, dando um beijo na testa de mamãe e um abraço em mim. Para Juliano, um aceno de cabeça e um "comporte-se, filho". As coisas entre eles andavam tão difíceis que até os gestos de carinho tinham se tornado raros. Naquela tarde, eu estava ajudando mamãe a fazer doce de goiaba com as frutas que colhíamos no quintal. Era uma tradição em Igaratá, especialmente em outubro, quando as goiabeiras ficavam carregadas. O cheiro doce tomava conta de toda a casa,
e normalmente era um momento feliz, de risadas e histórias. Mas naquele dia havia uma tensão no ar que não conseguíamos explicar. Janine, você viu seu irmão hoje? Mamãe perguntou enquanto mexia o tacho de doce. Ele saiu cedo, antes mesmo do café. Disse que ia encontrar uns amigos. Mamãe suspirou, mexendo mais devagar o doce que borbulhava. Tenho tido sonhos ruins, filha. Sonho com água turva, com portas que não consigo abrir. Minha avó dizia que isso era presságio. Que bobagem, mãe. São só sonhos. Respondi, tentando acalmá-la, mas no fundo também sentia algo estranho, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Terminamos o doce já no final da tarde. Mamãe encheu alguns potinhos de vidro e deixou o restante esfriando no tacho. Vou guardar um para seu pai, ele adora, disse com um sorriso triste. Depois foi se deitar um pouco, reclamando de dor de cabeça. Eu fiquei na cozinha limpando a bagunça. Quando terminei, fui para meu quarto estudar. Tinha uma prova de matemática no dia seguinte e queria estar bem preparada. O tempo passou e quando dei por mim, já estava escurecendo. Desci para acender as luzes e verificar se mamãe estava bem. A casa estava estranhamente silenciosa. Chamei por ela, mas não obtive resposta. Fui até o quarto, mas ela não estava lá. Voltei para a cozinha, talvez tivesse saído para o quintal. Foi quando ouvi um barulho forte vindo da sala, como se algo tivesse caído. Mãe! Chamei, caminhando devagar em direção à sala. O que vi quando entrei me faz tremer até hoje. Mamãe estava caída no chão. Sangue escorria de sua cabeça, formando uma poça escura no tapete claro que ela tanto gostava. E sobre ela, com uma expressão que jamais esquecerei, estava Juliano. Em sua mão, nosso abajur de cerâmica, agora quebrado e manchado de vermelho. "O que você fez?" gritei, correndo em direção à mamãe. Juliano me olhou como se só agora percebesse que eu estava ali. Seus olhos estavam vidrados, as pupilas tão dilatadas que mal se via a cor dos olhos. Seu corpo tremia levemente e havia um cheiro forte de álcool e outra coisa que na época eu não reconhecia, mas hoje sei que era droga. Ela não parava de falar, falava, dizendo que eu estava destruindo a família, que eu era uma decepção, ele murmurou, olhando para o abajur em sua mão como se não entendesse como tinha chegado ali. Ajoelhei-me ao lado de mamãe, apavorada. Não conseguia sentir sua respiração. Havia tanto sangue que minhas mãos e meu vestido logo ficaram encharcados. "Precisamos chamar um médico! Rápido!" gritei para Juliano. Foi quando vi a mudança em seus olhos, como se algo tivesse estalado dentro dele. Um olhar que nunca tinha visto antes, nem mesmo nos piores dias. Um olhar vazio, mas ao mesmo tempo cheio de uma intenção terrível. "Ninguém vai chamar ninguém", ele disse com uma voz estranhamente calma. "Ela já está morta mesmo." "Não, não pode ser", solucei, sentindo um desespero que parecia que ia me rasgar por dentro. Tentei me levantar para correr até a casa da vizinha, Dona Albertina, que tinha telefone. Mas Juliano foi mais rápido. Agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas. "Você não vai a lugar nenhum", disse, puxando-me para longe de mamãe. "Ninguém pode saber o que aconteceu aqui." "Me solta! Precisamos ajudar a mamãe!" gritei, tentando me soltar. Senti um tapa tão forte no rosto que vi estrelas. Caí no chão, atordoada. Juliano me arrastou pelos cabelos até o sofá e me jogou lá. "Escuta bem o que eu vou te dizer", falou entre dentes, seu rosto tão próximo do meu que eu podia sentir seu hálito azedo. Sua mãe caiu, estava limpando o lustre, escorregou da escada e bateu a cabeça. Foi um acidente, entendeu? Um acidente. "Mas não foi isso que aconteceu", chorei. Você a matou." Outro tapa, mais forte que o primeiro. Senti o gosto metálico de sangue na boca. Se você contar outra história para alguém, qualquer pessoa, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com ela. E depois com seu pai. Entendeu bem? Assenti, trêmula de medo e dor. Ele me soltou e começou a andar de um lado para outro, passando as mãos pelos cabelos sujos.
Precisamos arrumar isso aqui antes que alguém apareça, disse, mais para si mesmo do que para mim. Foi buscar uma escada na área de serviço e colocou ao lado do lustre da sala. Depois me obrigou a ajudá-lo a limpar o sangue do chão. Eu chorava tanto que mal conseguia ver o que estava fazendo. Minha mãe, minha querida mãe, estava morta ali no chão e eu estava ajudando seu assassino a encobrir o crime. Quando terminamos a limpeza, ele me segurou pelos ombros. Agora vamos levar ela para o quarto. Vamos dizer que ela não estava se sentindo bem, foi deitar mais cedo e encontramos ela assim de manhã, entendeu? Não consegui responder. Ele me sacudiu com força. Entendeu? Sim, respondi, quase sem voz. Carregamos mamãe até a cama. Era um corpo pesado, inerte. Juliano a colocou deitada, arrumou os cabelos para esconder a ferida na cabeça e a cobriu com o lençol até o pescoço, como se estivesse dormindo. Olhando assim, parecia mesmo que ela estava apenas descansando, não fosse pela palidez e pela mancha de sangue que começava a aparecer no travesseiro branco. Agora vai tomar um banho e trocar de roupa, ele ordenou. E joga fora esse vestido. Ele está todo sujo de sangue. Fui para o banheiro como um autômato. Não conseguia pensar, não conseguia sentir. Era como se minha alma tivesse saído do meu corpo e eu estivesse vendo tudo de fora. Deixei a água quente escorrer sobre mim, lavando o sangue da minha mãe, enquanto lágrimas silenciosas desciam pelo meu rosto. Queria gritar, mas sabia que não podia. Queria correr, mas para onde? Quando saí do banho, vestida com uma camisola limpa, Juliano estava me esperando no corredor. Seu olhar tinha mudado novamente. Não era mais a raiva ou o vazio de antes. Era algo diferente, algo que me fez gelar por dentro. Agora somos só você e eu, ele disse se aproximando. E você vai fazer exatamente o que eu mandar. O que aconteceu nas horas seguintes é tão doloroso que mesmo depois de tantos anos tenho dificuldade em colocar em palavras. Juliano me levou para meu quarto e trancou a porta. Naquela noite, o irmão que um dia eu amei usou não apenas meu físico, mas minha alma. Usou-me como se eu fosse um lixo, enquanto eu chorava silenciosamente, o rosto afundado no travesseiro, desejando que aquilo acabasse, desejando que eu mesma morresse. Se você contar para alguém, seu pai será o próximo. Ele sussurrou em meu ouvido antes de sair do quarto, já na madrugada. E você sabe que eu sou capaz. Fiquei deitada, incapaz de me mover, sentindo dores que nunca imaginei que existiam. Físicas, sim, mas principalmente as da alma. Minha mãe estava morta. Eu havia sido violada pelo meu próprio irmão. E não podia contar a ninguém, não podia buscar ajuda, não podia nem mesmo chorar alto. Passei a noite em claro, ouvindo os roncos de Juliano no quarto ao lado, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de destruir nossa família para sempre. Pensei em fugir, mas para onde iria? Quem acreditaria em mim? E se ele cumprisse a ameaça e matasse meu pai também? Na manhã seguinte, Juliano me acordou cedo. Tinha os olhos vermelhos e o rosto inchado, como se tivesse chorado, mas eu sabia que era ressaca. Lembra do que combinamos? Foi um acidente. Mamãe caiu da escada enquanto limpava o lustre. Você entendeu bem? Assenti, sem conseguir olhar para ele. Agora levanta e vai se arrumar. Temos que avisar os vizinhos. E você tem que parecer normal, entendeu? Nada de olhar estranho ou ficar chorando demais. Foi um acidente triste, mas foi só um acidente. Obedeci como uma boneca de pano sem vida própria. Vesti-me, tentei arrumar meus cabelos, mas minhas mãos tremiam tanto que desisti. Juliano me observava o tempo todo como um abutre, pronto para me atacar ao menor sinal de desobediência. Fomos à casa de Dona Albertina, nossa vizinha. Juliano contou a história do acidente com uma convicção que me assustou. Chorou no momento certo, abraçou-me como um irmão protetor diante da vizinha. Uma atuação perfeita. Logo a notícia se espalhou pela pequena Igaratá. Os vizinhos vieram, o médico da cidade, Dr. Evaristo, veio examinar mamãe e assinar o atestado de óbito.
Traumatismo craniano devido à queda acidental. Ele escreveu sem desconfiar de nada. Alguém ligou para São José dos Campos, avisando Augusto. Outra pessoa conseguiu um recado para papai em Taubaté. A casa logo se encheu de gente, de vozes sussurradas, de olhares de pena. E em meio a tudo isso, eu, como uma sombra, observando o mundo que seguia em frente enquanto o meu tinha parado para sempre naquela noite fatídica. Juliano continuava sua atuação impecável. O filho enlutado, o irmão protetor. Recebia os pêsames, agradecia as comidas que as vizinhas traziam, organizava os preparativos para o velório. Ninguém, absolutamente ninguém, suspeitava do monstro por trás daquela máscara de luto. E eu estava presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Um pesadelo que continuaria na noite seguinte, e na outra, até o retorno do meu pai. Porque Juliano, como se não bastasse ter tirado minha mãe e minha inocência, voltou ao meu quarto nas 2 noites seguintes. E cada vez que ele abria aquela porta, uma parte de mim morria um pouco mais. Papai chegaria no final daquele dia. A casa estava limpa, o velório de mamãe já havia acontecido, e o enterro seria na manhã seguinte. Eu estava sentada na varanda, olhando para o nada, quando Juliano se aproximou. Meu corpo inteiro se enrijeceu, como um animal acuado que sente o predador por perto. O pai chega hoje, ele disse, sentando-se ao meu lado, perto demais. Lembra bem do que você vai dizer, não é? Assenti em silêncio. Naqueles 3 dias, tinha aprendido que quanto menos falasse, menos atenção chamaria dele. Olha para mim quando eu estou falando, ele ordenou, segurando meu queixo com força. Se você abrir a boca, se você contar qualquer coisa diferente do que combinamos, o próximo a ter um acidente vai ser ele, entendeu? Os olhos dele estavam turvos, como sempre ficavam quando usava aqueles cigarros estranhos ou tomava os comprimidos que escondia no fundo da gaveta. Mas havia uma lucidez aterrorizante ali também, uma crueldade calculada que me dizia que ele cumpriria cada palavra de suas ameaças. Eu não vou dizer nada, respondi, a voz quase inaudível. Ele sorriu, um sorriso que não tinha nenhuma alegria, apenas satisfação pelo poder que exercia sobre mim. Boa, menina. Agora vai se arrumar, colocar um vestido limpo. Tem que estar apresentável quando o pai chegar. Como uma autômata, fui para meu quarto e vesti o vestido preto que mamãe tinha feito para mim no Natal passado. Era a primeira vez que o usava. Mamãe nunca o veria em mim. Esse pensamento fez meus olhos se encherem de lágrimas novamente, mas sequei-as rapidamente. Não podia chorar. Tinha que parecer normal. A tarde se arrastou como se cada minuto durasse uma eternidade. Os vizinhos continuavam vindo, trazendo comida, palavras de conforto que não significavam nada para mim. Juliano os recebia, sempre atencioso, sempre interpretando o papel do filho enlutado, do irmão protetor. E todos acreditavam. Ninguém via o monstro por trás daquela máscara de luto. Quando o carro da prefeitura parou em frente à nossa casa, trazendo papai de volta, senti meu coração disparar. Uma parte de mim queria correr para ele, contar tudo, implorar por proteção. Mas a outra parte, a que tinha sido quebrada naqueles dias, sabia que isso seria uma sentença de morte para ele. Papai desceu do carro com o rosto devastado. Alguém tinha conseguido avisá-lo em Taubaté e ele voltou o mais rápido que pôde. Seus olhos procuraram os meus assim que entrou em casa, e o que vi neles me partiu o coração mais uma vez. Uma dor profunda, uma confusão, como se ele não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Janine, ele murmurou, abrindo os braços. Corri para ele e o abracei com toda a força que tinha. Queria ficar ali para sempre, protegida, segura. Mas sobre o ombro dele, vi Juliano nos observando, os olhos frios me lembrando de nossas combinações. Papai, eu sinto muito. Chorei, e pela primeira vez desde o ocorrido, as lágrimas vieram genuínas, incontroláveis. O que aconteceu, filha? Como? Por quê? Ele não conseguia formar frases completas. A dor era grande demais.
Antes que eu pudesse responder, Juliano se aproximou, colocando a mão em meu ombro com força suficiente para me machucar, mas de um jeito que parecia apenas um gesto de conforto aos olhos de papai. Foi um acidente terrível, pai, ele disse, a voz embargada. Mamãe estava limpando o lustre, usou a escada velha e caiu, bateu a cabeça. Quando encontramos ela, papai caiu de joelhos, soluçando como uma criança. Juliano se ajoelhou ao lado dele, abraçando-o, enquanto me olhava por cima do ombro de papai. Um olhar que dizia claramente: "Viu como se faz?" Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Papai não conseguia parar de chorar. Os vizinhos se revezavam para ficar conosco, mas eventualmente foram embora, deixando apenas nossa família despedaçada. Um pai destruído pela dor, uma filha presa num pesadelo e o monstro que havia causado tudo aquilo. Quando finalmente fui para meu quarto, tarde da noite, tranquei a porta e empurrei a cômoda contra ela. Não aguentaria mais uma noite nas mãos de Juliano. Preferia morrer. Mas mesmo assim, fiquei acordada a noite toda, sentada na cama, abraçada aos joelhos, tremendo a cada barulho no corredor, imaginando que a qualquer momento ele poderia derrubar a porta. O enterro no dia seguinte foi como um borrão em minha memória. Tantas pessoas, tantas palavras vazias de conforto. Papai parecia um fantasma, pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Juliano continuava seu teatro, recebendo condolências, agradecendo a presença de todos. E eu estava lá, parada ao lado do caixão de minha mãe, incapaz de dizer adeus, incapaz de processar que nunca mais ouviria sua voz, sentiria seu abraço. Nos dias que se seguiram, uma rotina sombria se instalou em nossa casa. Papai mal conseguia sair da cama. Juliano assumiu o controle de tudo. Pagava as contas, fazia compras, cozinhava. Aos olhos de todos, era o filho perfeito, cuidando da família em um momento tão difícil. Ninguém sabia que ele vinha ao meu quarto todas as noites, que eu tinha que manter a cômoda contra a porta e fingir que estava dormindo para que ele desistisse depois de bater algumas vezes. 2 semanas após o enterro, notei que Juliano estava cada vez mais irritado com minhas recusas. Suas batidas na porta do meu quarto eram mais fortes, suas ameaças, sussurradas no café da manhã, mais intensas. Sabia que não conseguiria manter aquela resistência por muito tempo. Ele acabaria encontrando um jeito de entrar, ou pior, poderia descontar sua frustração em papai, que estava tão frágil que qualquer coisa poderia quebrá-lo de vez. Foi numa dessas noites, enquanto ouvia Juliano esmurrar minha porta mais uma vez, que algo dentro de mim estalou. Não era apenas medo que eu sentia agora, era raiva. Uma raiva tão intensa, tão primitiva, que quase me assustou. Como ele ousava fazer aquilo com nossa família? Como ousava destruir tudo que mamãe tinha construído com tanto amor? Você vai pagar por isso, sussurrei para mim mesma, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto não mais de medo ou tristeza, mas de uma fúria gelada que começava a tomar conta de mim. Juro pela alma da minha mãe que você vai pagar. Naquela noite, não dormi. Mas em vez de ficar paralisada pelo terror, comecei a planejar. Precisava ser esperta. Precisava ser mais inteligente que Juliano, porque se eu tentasse enfrentá-lo diretamente, sabia que perderia. Ele era mais forte, mais cruel. Minha única chance era usar a inteligência que mamãe sempre dizia que eu tinha. Na manhã seguinte, quando desci para o café, algo em meu comportamento deve ter mudado, porque Juliano me olhou de um jeito diferente, quase curioso. "Bom dia", ele disse, observando-me com aqueles olhos que sempre pareciam calcular algo. "Bom dia", respondi, servindo-me de café. Minha voz estava calma, controlada. Não era mais a voz da vítima aterrorizada dos últimos dias. Ele franziu o senho, provavelmente sentindo a mudança, mas não disse nada. Papai entrou na cozinha naquele momento, os olhos inchados, o rosto não barbeado. Tinha emagrecido tanto em apenas 2 semanas que suas roupas pareciam penduradas em um cabide. "Bom dia, pai", disse, tentando sorrir. Precisava parecer normal, não podia deixar que Juliano suspeitasse de nada.
Dia, papai murmurou, sentando-se pesadamente. Fiz café fresco e tem pão que eu mesma assei, falei, colocando a xícara na frente dele. Era a primeira vez que eu realmente fazia algo na cozinha desde aquela noite. Antes, Juliano fazia tudo, mantendo o controle absoluto da casa. Papai olhou para mim com uma expressão confusa, depois para a xícara, como se não entendesse o que era aquilo. Você precisa comer, pai, insisti gentilmente. Mamãe ficaria triste em te ver assim. Ao mencionar mamãe, vi os olhos dele se encherem de lágrimas. Mas ele pegou a xícara e deu um pequeno gole, como se quisesse me agradar. Você está diferente hoje, Juliano comentou quando papai saiu da cozinha, levando o café que mal tocou para o quarto. Dei de ombros. A vida continua, não é? Não podemos ficar para sempre no escuro. Ele me estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar se havia alguma armadilha em minhas palavras. Finalmente, sorriu aquele sorriso frio que eu tanto odiava. Fico feliz que você esteja entendendo como as coisas são agora, disse, inclinando-se para perto de mim. Talvez você não precise mais trancar a porta do seu quarto à noite. Engoli em seco, lutando contra o impulso de me afastar. Talvez não, respondi, forçando-me a manter contato visual. Essa pequena troca mudou algo na dinâmica entre nós. Juliano parecia achar que tinha me quebrado completamente, que eu finalmente tinha aceitado meu lugar no mundo distorcido que ele criou. E essa falsa sensação de vitória o fez baixar a guarda, ainda que levemente. Nos dias seguintes, comecei a observá-lo atentamente, aprendendo seus hábitos, seus momentos de fraqueza. Notei como ele sempre tomava aqueles comprimidos estranhos com café depois do almoço. Como ficava letárgico por cerca de meia hora depois, antes que o efeito realmente começasse. Como guardava mais dessas pílulas numa latinha escondida debaixo do colchão, eu o vi pegando-as uma vez, quando achava que eu estava no quintal. Também comecei a me aproximar mais de papai, tentando tirá-lo daquele estado quase catatônico. Trazia-lhe comida no quarto, contava histórias antigas, aquelas que mamãe gostava de lembrar nos domingos depois do almoço. Aos poucos, vi uma pequena faísca voltando aos seus olhos. Não era muito, mas era um começo. Juliano observava essa aproximação com desconfiança no início, mas logo passou a vê-la como outra prova de que eu tinha aceitado a nova realidade. Afinal, se eu estivesse planejando algo, por que me importaria com o bem-estar de papai? Uma semana depois daquela conversa na cozinha, senti que era hora. Não podia esperar mais. Cada dia naquela casa era como viver num barril de pólvora prestes a explodir. E se eu não fizesse algo logo, temia que Juliano pudesse mudar de ideia sobre manter papai vivo. Esperei pelo momento certo. Era uma quarta-feira. Papai tinha ido ao médico na cidade, sua primeira saída de casa desde o enterro. Juliano estava inquieto, andando de um lado para outro, fumando um daqueles cigarros que o deixavam estranho. Quer que eu faça um café? Perguntei, tentando soar casual. Você parece nervoso. Ele me olhou, surpreso com a oferta. Normalmente eu fazia de tudo para ficar longe dele quando estávamos sozinhos em casa. Pode ser, respondeu, ainda desconfiado. Fui para a cozinha, meu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Peguei o café mais forte que tínhamos, aquele que papai guardava para ocasiões especiais. Enquanto a água esquentava, tirei do bolso do meu vestido os comprimidos que tinha roubado da latinha de Juliano na noite anterior, quando ele estava no banho. Não sabia exatamente o que eram, mas tinha visto o efeito que causavam nele. Se um ou dois o deixavam naquele estado letárgico antes da euforia, o que aconteceria se ele tomasse vários? Minha mão tremia enquanto eu esmigalhava os 6 comprimidos no pilão que mamãe usava para temperos, transformando-os em pó fino que misturei ao café. Está demorando muito, Juliano gritou da sala. Já vou, respondi, despejando o café na xícara. Adicionei bastante açúcar para disfarçar qualquer gosto estranho e levei para ele. Juliano pegou a xícara, me olhando fixamente como se procurasse algum sinal de traição. Tomou um pequeno gole, depois outro. Está bom,
disse surpreso. Você fez diferente. Usei o café especial do papai. Achei que você merecia, respondi, forçando um sorriso. Ele sorriu de volta, aquele sorriso que não chegava aos olhos, e continuou bebendo. Eu me sentei na poltrona em frente, fingindo ler uma revista, mas observando-o por cima das páginas. Aos poucos, vi os efeitos começarem. Primeiro ele ficou mais relaxado, afundando-se no sofá. Depois, seus olhos começaram a ficar pesados, e ele piscava lentamente, como se lutasse contra o sono. Que café estranho, murmurou, a voz já arrastada. O que você... Não terminou a frase. Sua cabeça pendeu para o lado e a xícara escorregou de sua mão, derramando o resto do café no tapete. O mesmo tapete onde o sangue de mamãe tinha formado uma poça naquela noite horrível. Levantei-me devagar, o coração ainda acelerado, e me aproximei. Juliano estava inconsciente, a respiração pesada e irregular. Por um momento, senti uma pontada de medo. E se eu tivesse exagerado na dose? E se ele morresse? Mas logo afastei esse pensamento. Depois do que ele fez, seria apenas justiça. Não tinha muito tempo. Papai voltaria do médico em breve e eu precisava estar pronta. Corri para o quarto de Juliano e comecei a revirar suas coisas. Encontrei mais daqueles comprimidos na latinha embaixo do colchão. Um saquinho com um pó branco escondido dentro de uma meia no fundo da gaveta e uma pequena arma enrolada numa camisa velha. Peguei tudo e levei para a sala, colocando ao lado dele no sofá. Depois fui até o telefone e disquei o número da delegacia. Delegacia de Igaratá, delegado Herculano falando, respondeu a voz rouca do outro lado da linha. Seu delegado é a Janine Silveira, falei, a voz trêmula, mas decidida. Preciso que o senhor venha urgente para minha casa. É sobre a morte da minha mãe. Não foi um acidente. O delegado Herculano chegou em menos de 15 minutos. Quando abri a porta, vi que ele tinha trazido também o sargento Clovis, um homem corpulento com um bigode espesso que inspirava respeito. Os dois me olharam com uma mistura de curiosidade e preocupação. Onde está seu irmão, menina? Perguntou o delegado, tirando o chapéu ao entrar. Na sala, respondi, conduzindo-os. Ele está inconsciente. Quando entramos, Juliano continuava desacordado no sofá, respirando pesadamente, com as drogas e a arma expostas ao seu lado. O delegado olhou para aquela cena e franziu o senho. O que aconteceu aqui? Respirei fundo. Era a hora da verdade. Uma verdade que estava presa dentro de mim como um veneno corrosivo há quase 3 semanas. Minha mãe não morreu num acidente. Comecei, sentindo as palavras saírem como pedras da minha garganta. Juliano a matou, eu vi tudo. O delegado e o sargento trocaram olhares graves. O delegado fez um gesto para que eu continuasse. Com a voz trêmula, mas determinada, contei tudo. Como Juliano tinha chegado drogado naquela noite, como discutiu com mamãe, como a golpeou com o abajur. Contei como ele me forçou a ajudá-lo a encobrir o crime, como me ameaçou e ao meu pai. E, finalmente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, contei sobre os atos que sofri nas noites seguintes. O sargento Clovis empalideceu visivelmente durante meu relato, sua mão instintivamente indo para a arma na cintura quando mencionei aqueles atos nojentos. Já o delegado Herculano manteve-se impassível, mas seus olhos revelavam uma fúria contida. Por que não disse nada antes, menina? Perguntou ele quando terminei. Ele ameaçou matar meu pai se eu contasse, respondi, secando as lágrimas com a manga do vestido. Eu sabia que ele seria capaz. Depois do que vi, tinha certeza que ele não hesitaria. Nesse momento, Juliano começou a se mexer no sofá, resmungando algo ininteligível. O sargento Clovis rapidamente se posicionou sobre ele, algemas em punho. E como ele ficou nesse estado? Perguntou o delegado, observando Juliano com desprezo. Contei sobre o café com os comprimidos. Não menti. Não tinha mais nada a me esconder. Se isso me trouxesse problemas, que fosse. Não aguentava mais viver naquele inferno. Para minha surpresa, o delegado apenas assentiu. Legítima defesa, murmurou, mais para si mesmo do que para mim.
Qualquer juiz entenderia. Juliano acordou completamente quando o sargento Clovis colocou as algemas em seus pulsos. Seus olhos, ainda turvos pelas drogas, se arregalaram ao ver os policiais. Depois se fixaram em mim com um ódio tão intenso que me fez recuar. Sua vadia traiçoeira, urrou ele, tentando se levantar, mas o sargento o manteve firmemente pressionado contra o sofá. Você vai pagar por isso! Eu vou te matar! Vou matar seu pai! Cala a boca, moleque! Ordenou o delegado Herculano, sua voz cortando o ar como uma chicotada. Você está preso pelo assassinato de Celina Santos Silveira e pelo abuso de Janine Silveira. Tudo o que disser pode e será usado contra você no tribunal. Juliano continuou berrando ameaças enquanto o arrastavam para fora da casa, mas suas palavras já não me afetavam como antes. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em semanas, respirei sem sentir aquela opressão no peito. O sargento Clovis levou Juliano para a viatura, enquanto o delegado permaneceu comigo. Vamos precisar de um depoimento oficial na delegacia, ele disse, sua voz agora mais suave. E você vai precisar passar por um exame médico. Assenti, sentindo um rubor de vergonha subir pelo meu rosto, mas sabia que era necessário. E meu pai? Perguntei. Como vou contar a ele? O delegado colocou a mão no meu ombro, um gesto paternal que me lembrou dolorosamente de mamãe. Quer que eu esteja aqui quando ele chegar? Posso ajudar a explicar. Por favor, respondi, grata pela oferta. Não esperamos muito. Logo ouvimos o carro parar em frente à casa e papai entrou, parando abruptamente ao ver o delegado Herculano na sala. O que aconteceu? Perguntou, o rosto pálido de preocupação. Onde está Juliano? O delegado fez um gesto para que ele se sentasse e papai obedeceu, parecendo ainda mais envelhecido e frágil sob a luz da tarde que entrava pelas janelas. Seu Geraldo, começou o delegado. Tenho notícias difíceis. Sua filha nos contou a verdade sobre a morte de Dona Celina. Vi o rosto de papai se contorcer em confusão. A verdade, mas foi um acidente. Ela caiu da escada. Não, pai, intervim, sentando-me ao lado dele e segurando suas mãos. Não foi um acidente, Juliano. Ele... As palavras ficaram presas na minha garganta. Como dizer a um pai que seu filho adotivo, aquele que ele acolheu com tanto amor, havia assassinado sua esposa e abusado de sua filha? O delegado Herculano percebeu minha dificuldade e assumiu a narrativa, explicando com palavras diretas, mas respeitosas, o que realmente tinha acontecido naquela noite fatídica e nos dias que se seguiram. Papai ouviu tudo em silêncio, o rosto uma máscara de horror crescente. Quando o delegado terminou, ele se virou para mim, os olhos marejados. É verdade, filha? Tudo isso? Assenti, incapaz de falar, as lágrimas voltando com força total. Papai me puxou para um abraço tão apertado que quase doeu, mas era uma dor bem-vinda. Era o abraço de proteção que eu tanto precisava nas últimas semanas. Minha filha, minha menina, como pude não perceber? Como deixei isso acontecer? Ele soluçava, segurando meu rosto entre suas mãos trêmulas. Perdoe-me, filha. Perdoe seu pai por não ter te protegido. Não foi sua culpa, pai, respondi entre lágrimas. Ele enganou a todos nós, até o fim. O delegado nos deu alguns momentos. Depois explicou que precisaria me levar à delegacia para o depoimento oficial e ao posto médico para os exames. Papai insistiu em vir junto, é claro. Não se afastaria de mim nem por um segundo a partir daquele momento. As horas seguintes foram um borrão de depoimentos, exames humilhantes e mais lágrimas. Mas havia uma diferença fundamental. Agora, eu não estava mais sozinha. Papai estava ao meu lado, segurando minha mão quando os procedimentos permitiam, esperando pacientemente do lado de fora quando não permitiam. Soube depois que Augusto e Renato também foram chamados à delegacia para prestar depoimento sobre o comportamento de Juliano nos últimos tempos. Ambos confirmaram as mudanças que haviam notado, como ele tinha se tornado agressivo e instável. Devo ter sentido que algo estava errado, disse Augusto ao delegado.
pois vinha pensando em visitar vocês, mas com o trabalho e o bebê pequeno. Me sinto tão culpado agora. Renato, sempre mais calado e observador, revelou que tinha visto Juliano com a turma da beira da represa uma vez, quando veio passar um fim de semana em casa. Eles estavam fumando algo estranho e trocando pacotinhos. Falei para ele se afastar daquela gente, mas ele riu na minha cara e disse que eu não mandava nele. A investigação foi rápida. As provas eram contundentes. Além do meu testemunho, havia o laudo médico que comprovou o abuso, as drogas encontradas com Juliano e a perícia feita na nossa casa, que encontrou vestígios de sangue no tapete da sala, mesmo após nossas tentativas de limpá-lo. A arma encontrada no quarto dele também o ligava a uma série de roubos nas casas de veraneio da região. Aparentemente, Juliano fazia parte de uma gangue que aterrorizava os turistas havia meses. O julgamento aconteceu 3 meses depois. Foi um período difícil, mas de lenta recuperação. Papai e eu nos mudamos temporariamente para a casa de Augusto, em São José dos Campos. Não conseguíamos mais ficar naquela casa em Igaratá, onde cada canto nos lembrava do que tínhamos perdido e do horror que tínhamos vivido. Não precisei testemunhar pessoalmente no tribunal, graças aos esforços do promotor, Dr. Abelardo, que argumentou que isso seria uma segunda vitimização. Meu depoimento gravado na delegacia foi considerado suficiente. Juliano foi condenado por homicídio doloso, estupro e associação criminosa. Recebeu uma pena de 30 anos, sem direito a recursos. A última vez que o vi foi no dia em que foi levado da delegacia para o presídio estadual em Tremembé. Ele me olhou com aqueles olhos vazios de humanidade e disse: "Isso não acabou, Janine. Um dia eu volto." Mas suas palavras já não tinham poder sobre mim. Estava livre dele, finalmente. Demoramos mais de 1 ano para começar a reconstruir nossas vidas. Papai nunca se recuperou completamente. Como poderia? Perdeu a esposa que amava e descobriu que o filho que acolheu em seu lar era um monstro. Mas aos poucos foi encontrando pequenas razões para continuar. Seu trabalho na prefeitura, o nascimento do segundo filho de Augusto, meus progressos na escola. Quanto a mim, tinha pesadelos quase todas as noites. Acordava gritando, suando frio, acreditando que Juliano estava no quarto. Papai vinha correndo, me abraçava até que parasse de tremer, murmurando palavras de conforto que lentamente começaram a fazer sentido. O Dr. Osvaldo, médico da família há anos, nos recomendou que eu conversasse com Dona Teresa, uma senhora que ajudava pessoas com problemas da alma, como ele delicadamente colocou. Hoje eu entendo que ela era o que chamariam de terapeuta, mas naquela época, em uma cidade pequena do interior, essas coisas não tinham nome. Dona Teresa me recebeu em sua casa de madeira nos arredores de São José dos Campos com um chá de camomila e uma paciência infinita. Foi a primeira pessoa com quem consegui realmente falar sobre tudo o que tinha acontecido, sem medo de julgamento ou pena. "O que aconteceu com você não é quem você é", ela me disse em um dos nossos encontros. "É algo que aconteceu com você, não algo que você é." Aquelas palavras foram como uma semente plantada em solo árido. Demorou para germinar, mas quando finalmente brotou, mudou tudo. Aos poucos, com a ajuda de Dona Teresa, de papai, de meus irmãos e de alguns poucos amigos que não se afastaram depois do escândalo, comecei a me reconstruir. Não era a mesma Janine de antes. Aquela menina inocente tinha morrido naquela noite de outubro. Mas a nova Janine que emergia das cinzas era mais forte, mais resiliente. Em 1967, 2 anos após a tragédia, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida. Não queria mais morar em São José dos Campos, onde, apesar da cidade ser maior que Igaratá, ainda éramos conhecidos como a família daquele caso. Queria um recomeço verdadeiro, em um lugar onde ninguém soubesse da nossa história, onde pudéssemos ser apenas mais uma família. "Quero ir para o Mato Grosso, pai", anunciei durante o jantar. Uma colega da escola me falou sobre Chapada dos Guimarães. É um lugar lindo, com cachoeiras, montanhas, ar puro. Podemos começar de novo lá. Papai me olhou longamente, depois assentiu.
Se é o que você quer, filha, então é para lá que iremos. Vendemos nossa casa em Igaratá, juntamos nossas poucas economias e partimos para o centro-oeste do Brasil, para uma nova vida que naquele momento era apenas uma promessa distante de paz. Hoje, aqui em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, aos meus 73 anos, olho pela janela da minha casinha simples e vejo um pôr do sol tingindo de laranja e vermelho os paredões de arenito que abraçam nossa cidade. É uma visão que nunca me cansa, mesmo depois de tantos anos morando aqui. Essa cidade nos acolheu, a mim e a meu pai, quando mais precisávamos de um recomeço. Chegamos aqui em 1967, eu com 18 anos e papai com 48, ambos carregando feridas que o tempo ainda não tinha curado. A princípio, nos instalamos em uma pequena casa alugada próxima à Praça Dom Vunibaldo. Papai logo conseguiu um emprego como contador na prefeitura, graças à sua experiência, e eu comecei a dar aulas particulares para crianças da vizinhança. O artesanato local é uma das referências na cidade, com vários artesãos que chegaram ou nasceram aqui e foram crescendo e vivendo do artesanato, e isso me inspirou a aprender. Uma senhora, Dona Zuleika, me ensinou a fazer bordados típicos da região, e foi assim que comecei minha jornada como artesã. Com o tempo, me formei professora e trabalhei na escolinha municipal por mais de 30 anos. Ensinei gerações de crianças chapadenses a ler e escrever, sempre com o carinho e a paciência que mamãe tinha me ensinado. Foi um trabalho que trouxe cura para minha alma ferida. Cada sorriso de criança, cada olhinho brilhando ao descobrir o mundo das letras, era como um pequeno remendo no meu coração partido. Papai viveu conosco até 1992, quando partiu para se juntar à mamãe. Nos seus últimos anos, voltou a sorrir. Fez amigos, pescava no Rio Claro com alguns senhores da cidade, frequentava a igreja. A Chapada, com sua natureza exuberante e seu povo acolhedor, foi um bálsamo para nós dois. Depois que me aposentei, há 15 anos, dediquei-me completamente ao artesanato. Minhas bonecas de pano se tornaram conhecidas na região. Uso retalhos coloridos, fitas e botões antigos para criar cada uma, com seus rostinhos sorridentes e roupas caprichadas. Vendo-as na feirinha que acontece na praça aos fins de semana, onde muitos turistas que visitam as cachoeiras e o Parque Nacional param para comprar lembranças. Minha vida hoje é tranquila e abençoada. Tenho minha casinha própria, um pequeno sobrado de madeira e alvenaria com uma varanda onde coloco minha rede nas tardes quentes. Nos fundos, mantenho uma horta com temperos, verduras e algumas plantas medicinais, como a erva cidreira que uso para fazer chá todas as noites antes de dormir. Tenho bons amigos aqui. Dona Elvira, minha vizinha há mais de 40 anos, toma café comigo quase todas as manhãs. Seu Honorato, o barbeiro aposentado, sempre passa para um dedinho de prosa no fim da tarde. E as crianças da vizinhança me chamam de Vovó Janine, mesmo as que não são meus netos de verdade. A culinária da região é fortemente influenciada pelas tradições indígenas e pela cultura pantaneira, algo que aprendi a apreciar com o tempo. Gosto de preparar arroz com pequi nas ocasiões especiais, e meu bolo de arroz é famoso entre os vizinhos. Meus sobrinhos, filhos de Augusto e Renato, vêm me visitar regularmente, trazendo os pequenos para passar as férias de julho aqui, quando acontece o festival de inverno. É uma alegria ver a casa cheia, ouvir risos de crianças correndo pelo quintal, como nos tempos em que nossa família ainda estava inteira. Casei-me uma vez, com Arlindo, um professor de geografia que conheci na escola onde trabalhávamos. Foram 10 anos felizes, mas ele partiu cedo, vítima de um infarto. Não tivemos filhos, mas seus sobrinhos também me consideram como avó, o que me enche de alegria. As cicatrizes do passado ainda estão aqui, não vou negar. Às vezes, acordo no meio da noite com o coração disparado, lembrando daqueles dias terríveis. Mas aprendi a conviver com essas memórias. Elas não definem quem sou, apenas fazem parte da minha história. A dor que um dia achei que me destruiria acabou me tornando mais forte, mais compassiva. Descobri que a vida, mesmo depois das piores tempestades, encontra um jeito de florescer novamente.
como as flores do cerrado que renascem mais vibrantes depois do fogo, minha alma encontrou sua própria forma de renascer aqui, neste pedacinho de paraíso chamado Chapada dos Guimarães. Meus queridos e minhas queridas, que me acompanharam até aqui, com o coração aberto, quero deixar uma mensagem para você que talvez esteja passando por algo difícil, ou conhece alguém que está vivendo em uma situação parecida com a que vivi. Se você está sofrendo qualquer tipo de abuso, seja físico, emocional ou psicológico, saiba que você não merece isso. Ninguém merece. Não importa o que te dizem, não importa como tentam te fazer sentir culpada ou culpado, você merece respeito, carinho e segurança. E, acima de tudo, você tem o direito de buscar ajuda. Sei que pode parecer impossível sair de uma situação assim. O medo paralisa, as ameaças aterrorizam, a vergonha silencia. Eu entendi isso na pele. Quando você está no meio da tempestade, é difícil acreditar que um dia o sol vai brilhar novamente. Mas vai, meu bem, vai brilhar sim. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Mesmo quando parece que não há saída, há sempre um caminho que ainda não enxergamos. Foi assim comigo. Nos momentos mais escuros, quando achei que não tinha mais por que continuar, encontrei dentro de mim uma força que nem sabia que existia. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Passei por coisas que achei que me destruiriam completamente, mas estou aqui, contando minha história, na esperança de que possa ajudar alguém. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo quando tentam nos diminuir, nos quebrar, nos fazer sentir que não valemos nada, essa luz continua lá, esperando para brilhar novamente. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Isso foi o que me salvou. Lembrar, mesmo nos piores momentos, que eu ainda era eu, que ainda tinha valor, que merecia uma vida melhor. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. É justamente quando achamos que chegamos ao nosso limite que descobrimos que podemos dar mais um passo, e mais um, e mais outro. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. As cicatrizes continuam lá. Às vezes doem quando o tempo muda, quando algo as toca, mas aprendemos a conviver com elas. Elas se tornam parte de nós, mas não nos definem. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Cada dia é uma escolha: deixar o passado me consumir ou usá-lo como combustível para construir algo melhor. Escolhi a segunda opção, e é isso que desejo para você também. Em qualquer país, em qualquer cultura, busque ajuda. Procure as autoridades locais, organizações de proteção, pessoas de confiança. Hoje existem muitos recursos disponíveis para quem vive situações de abuso, muito mais do que na minha época. Não sofra em silêncio, sua voz importa, sua vida importa. Observe ao seu redor. Aprenda a reconhecer os sinais de abuso, o isolamento, o controle excessivo, as humilhações, as ameaças. Se você vir isso acontecendo com alguém próximo, estenda a mão. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha, que alguém se importa, que existe uma saída. A comunidade tem um papel fundamental nessas situações. Familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém que está sofrendo. Não feche os olhos. Não finja que não viu. Ofereça ajuda, mesmo que seja apenas ouvir sem julgar. E se você passou por algo parecido com o que passei e conseguiu sobreviver, compartilhe sua história também. Não precisa ser para o mundo todo, pode ser apenas para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir. Histórias de superação são como sementes. Plantamos sem saber exatamente que frutos darão, mas confiando que algo bom crescerá dali. Meus queridos e minhas queridas do coração,
Se você conhece alguém que está presa em um ciclo de violência doméstica ou qualquer tipo de abuso, compartilhe este vídeo imediatamente. Cada minuto conta quando se vive no inferno. Suas atitudes podem salvar uma vida hoje, agora mesmo. Não espere até amanhã, porque para muitas vítimas, o amanhã pode não chegar. Clique em inscrever-se e ative o sininho para que essas mensagens de esperança possam alcançar quem mais precisa delas. Me conte nos comentários se você já ajudou alguém a sair de uma situação de abuso ou se você mesmo conseguiu escapar. Suas palavras podem ser a luz que alguém está procurando. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que eu admito. Pensei em cometer atos contra meu corpo extremamente maléficos. Eu era uma pessoa muito fraca mentalmente, e isso me fazia sofrer por coisas que estavam fora do meu controle. Por isso, quero que todas que me olharam até agora comentem nos comentários a seguinte palavra: força. Obrigada a todos que me assistiram até aqui. Beijos.